Oi, turma. Nós estamos aqui na aula 6, Deuteropaulinas e a cristandade emergente. E hoje eu quero falar para vocês assim, a nossa trajetória de leitura dessas disciplinas, ela tem dois movimentos, né? O primeiro movimento foi de constituição desse contexto posterior das comunidades paulinas, que é um movimento de adaptação, adequação e acomodação às estruturas de sociedade ali do Império Romano, a qual elas pertencem, e em boa medida isso exigiu uma postura mais rigorosa e excludente no processo de resolução de conflitos. Mas também existe um rastro de literatura teológica nessas cartas que eu acho que é onde a gente devia botar o olhar, né, nosso sobre o que a gente pode aprender, né. Existe um versículo, 1 Timóteo 4,16, que o autor vai dizer assim: tem cuidado a ti mesmo e com teu ensino. O ensino, como nós sabemos, é uma expressão-chave nas Deuteropaulinas. Persevera nesses deveres. Deveres também é uma palavra-chave nas Deuteropaulinas. Pois, agindo assim, salvarás tanto a tua vida, tua própria vida, quanto a de todos que te ouvirem. Então existe aqui já pré-determinado que você tem que ter um compromisso pessoal muito grande com todas essas regras e deveres, essas parênteses, que é o estilo literário mais potente aí na redação das Paulinas. Então, essas regras e deveres não é algo que você deve só ficar proclamando, né, exigindo que os outros sejam, mas é um código de ética pessoal, né, e de compromisso pessoal de fazer acontecer, né. E quem te der ouvido vai junto, né. Então, em boa medida, aqui está uma fórmula que hoje a gente usa muito assim, inclusive muitas igrejas usam como critério de exclusão de membresia, né? Então, se você está comigo, você segue isso. Se você não está comigo, você já não pertence a isso, né? O pertencimento eclesial, na origem, ele é volitivo, né? As pessoas estão juntas e vão se agregando e se suportando e se ajudando, né? Depois o pertencimento eclesial vai sofrer essa alteração, né, de corresponder a obedecer ou não essa lista de deveres e obrigações, né. As regras de pertencimento na sociedade é sempre um nó muito grande de discussão e desafio, né. Na aula 6, eu estou propondo a vocês a gente entender isso à luz do caso concreto da experiência do Euclides da Cunha na sua visita à Amazônia, né? Que eu estou então propondo a vocês que vocês vejam 2 documentários que é sobre essa viagem que o Euclides da Cunha vai fazer no Rio Purus, e que ele pretende escrever um livro que ele nunca conclui, né, que é o Paraíso Perdido. Mas tem uma coisa no documentário que eu quero que vocês prestem atenção, né? Que é o fato de que o Euclides é um autor muito conhecido nosso, o cara era um repórter, né? E ele é muito conhecido porque ele foi capaz de perceber ali no sertão, que é aquele grande sertão das veredas, né? No contexto de Canudos, né? Da revolta de Canudos, ele foi capaz de perceber as profundas contradições
que existem nas estruturas de sociedade no Brasil, né? E ele conseguiu não ser quebrar seu desejo de onipotência e de ser a matriz, a regra de compreensão da sociedade, a vivência nas cidades, né? E nos palácios e nos lugares de quem detém o poder, né? E esses documentários vão mostrar o quão forte é isso também, se você pensar nos dias atuais, né, que essa diversidade ainda constitui nossas sociedades humanas, né, e como que é prejudicial a gente apostar numa compreensão de comunidade centrada no todo mundo faz a mesma coisa, considerando as perenes, né, como regra. E só pertence quem cumpre desse jeito, né? É óbvio que os seres humanos precisam construir o parâmetro de viabilidade comum da sociedade, né? Então, não é que nós não devemos ter regras ou deveres e obrigações, né? Aqui está em questão assim, como é que você constrói isso? Historicamente, as estruturas de sociedade impõem as regras, desde de quem detém o poder autoritário, né? E quem tem o poder de impor isso, seja geralmente a força, né? Seja ideologicamente pelo mundo das ideias, né? Os parênteses é uma imposição ideológica, né? Você constrói um discurso moral sobre o que é correto e estabelece isso como parâmetro, e a partir daí todo mundo precisa seguir isso, né? Esse formato é um formato autoritário, né? Esse formato ele diverge um pouco de uma expectativa de comunidade onde as divergentes possibilidades de interpretação do que é correto sejam participantes de um consenso de regras e deveres, né? Então, a proposta para vocês é avaliar esse movimento comunitário, né, desde essa perspectiva, né, da necessidade de superar a hegemonia de um grupo normatizante sobre a diversidade dos grupos que constituem a comunidade e construir uma comunidade efetivamente estruturada à base do consenso do coletivo, né? Esse é um desafio grande, né? Então, a gente precisa se sensibilizar na diversidade, né? E o testemunho aí do processo que o Euclides vai viver na sua própria história de vida é algo que eu estou trazendo para interagir como uma possibilidade, né, de construção, de interpretação de mundo que não seja pautado na imposição de si. Bons estudos!